Eu vou compartilhar aqui já já os slides com vocês para a gente dar início aqui à palestra, certo? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contribuir um pouco na formação de vocês com o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha formação. Eu sou engenheira de alimentos, eu me chamo Ana Caroline, eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado em engenharia química e atualmente eu sou doutoranda em engenharia química. E como foi dito anteriormente, a minha experiência é com o desenvolvimento de alimentos funcionais, probióticos e prebióticos por meio de processos biotecnológicos. Então, nessa palestra, o foco vai ser maior para o desenvolvimento desses produtos probióticos e prebióticos, e esses produtos eles são obtidos justamente por esses processos biotecnológicos, como processos fermentativos e processos enzimáticos. Então, o foco vai ser nessa parte de alimentos funcionais, linkando com a parte de processos biotecnológicos, certo? E também eu queria falar que realmente essa área de biotecnologia, processos biotecnológicos, ela vem ligado com grandes áreas e com vários cursos, como engenharia de alimentos, engenharia química, microbiologia, biologia. Então, realmente, aí a gente pode observar o quanto a nossa área de engenharia química, ela abrange vários segmentos. Então, a gente tem uma grande área de atuação. Isso é muito interessante para nós. Então, agora eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Eu estou com a tela inteira. Eu estou com problema de não conseguir compartilhar, não sei porquê. Só um momento, pessoal. Acredito porque eu estou com a extensão do Proxy. Não está dando certo. Eu não sei qual é o problema que eu estou tendo aqui, mas o meu Meet ele não está permitindo. Ele diz que o Firefox não permite o acesso permanente à tela. Eu não estou conseguindo compartilhar. Uhum. Eu poderia enviar para alguém do CA, Pode sim, a gente transmite. mas eu envio para qual e-mail? Eu acho que o que você tem é do Conectan, certo? Ou daqui? Certo. É o do Conectan pode ser, serve que eu transmito aqui. Tá ok, então.
Pronto, eu enviei. Realmente eu não sei qual o problema, é a segunda vez que acontece isso aqui no Meet comigo, não sei se é o navegador. Tudo bem, vou tentar transmitir aqui. Eu acho que agora deu certo, não com certeza. Tá funcionando sim, a gente consegue ver. Ah, consegue? Ah, então tudo certo. Pronto. Tá dando para ver a tela inteira? Sim, sim, sim. Sim, então, desculpa, pessoal, realmente aqui para esses problemas técnicos acontece às vezes. Então, a nossa palestra, vamos dar início, vai ser focado, como eu tinha dito anteriormente, nessa parte de alimentos probióticos e prebióticos que realmente vem crescendo bastante a busca por esse tipo de alimento, esses alimentos funcionais que podem conferir algum efeito benéfico à saúde do hospedeiro. Então, muitas vezes, os estudantes, pesquisadores e indústrias, eles estão bastante interessados em aprimorar, em otimizar os processos para a obtenção desse tipo de produto. Então, para começar a falar aqui, nós temos duas temáticas muito importantes, realmente, que levaram ao desenvolvimento e à busca por esses alimentos. Então, nos últimos anos, a busca por uma alimentação saudável, ela tem crescido bastante. As pessoas, elas estão mais conscientes e elas estão querendo obter produtos que tenham qualidade nutricional, e que também confiram algum efeito benéfico à sua saúde. Elas buscam bem-estar e saúde. Então, aliado a isso, as indústrias e os pesquisadores, eles se atentaram às inovações tecnológicas para aplicar no desenvolvimento dessas matrizes funcionais, dessas matrizes alimentícias, que são os alimentos, na verdade. Então, o foco maior é a funcionalidade dessas matrizes, porque além delas conferir os seus efeitos nutricionais, elas podem conferir alguns efeitos benéficos, além dos tradicionais que a gente adquire ao ingerir um alimento. Então, por que aconteceu essa maior demanda por uma alimentação saudável? Isso acontece devido à mudança de comportamento do consumidor, às suas preferências e aos seus desejos. Esse comportamento do consumidor é um processo muito dinâmico e vem sempre mudando. Então, atualmente, o consumidor ele é mais consciente com relação à saúde e aos efeitos benéficos que os alimentos podem conferir ao organismo. E a segunda temática que vem sendo muito levantada é justamente a modulação da microbiota intestinal. O que seria essa microbiota intestinal? São os micro-organismos, a chamada antigamente microflora, que tem no nosso organismo e que é benéfica. Então, a gente quer o quê? Modular essa microbiota. A gente quer uma microbiota que seja equilibrada e saudável. Ou seja, que ela tenha um desenvolvimento de micro-organismos benéficos, que são os chamados probióticos, e que não tem o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos que podem causar algumas infecções. Então, uma das estratégias para modular essa microbiota é a suplementação ou a ingestão de probióticos e prebióticos. Então, aliado a isso, o mercado ele vem crescendo bastante, ele vem focando no desenvolvimento desses produtos e também muitas pesquisas em laboratórios ou até mesmo em indústrias, porque realmente
é uma área-chave para o futuro mercado de alimentos funcionais, que é justamente o desenvolvimento desses probióticos e prebióticos. Então, aqui falando um pouco desses conceitos, porque realmente ele é um pouco confuso, às vezes a gente tem algumas dúvidas com relação. Probióticos são os micro-organismos vivos que eles vão conferir efeitos benéficos ao hospedeiro quando ingeridos em quantidades adequadas, que eu vou falar da quantidade posteriormente. Já os prebióticos, eles são os substratos, como se fossem os alimentos para esses micro-organismos probióticos se desenvolverem. Então, eles são substratos que não são digeríveis, eles passam íntegros pelo nosso sistema gastrointestinal e eles vão afetar beneficamente o hospedeiro. Como que ele vai afetar beneficamente o hospedeiro? Ele vai estimular o crescimento de bactérias benéficas, que são os micro-organismos probióticos. Eles vão estimular o crescimento dessas bactérias que estão no cólon e vão melhorar a saúde do hospedeiro. Ou seja, eles trabalham juntos, justamente porque eu tenho os micro-organismos e tenho os prebióticos, que são os substratos que vão alimentar esses meus micro-organismos e vai favorecer o seu crescimento. Então, aqui é só para mostrar que realmente esse mercado ele está em crescimento, um crescimento mundial, em que aqui eu mostro as projeções econômicas, onde a gente vê que o mercado de alimentos probióticos ele está estimado para 2025 para, no máximo, um valor por volta de 7 bilhões, enquanto de prebióticos ele está estimado, ele está em alta para valores superiores a 8,5 bilhões. Então, a gente vê que realmente essa é uma área que a gente muito interessante e bastante abrangente. E na engenharia química a gente tem a capacidade de realmente atuar em diversas áreas, e essa de bioprocessos, desenvolvimento de bioprodutos, realmente está em bastante crescimento. Aqui, só para confirmar realmente que esse mercado de alimentos funcionais ele está ligado com o desenvolvimento econômico. Existem algumas empresas inovadoras, como a DuPont, que ela já está realmente acreditando no potencial econômico desse mercado de probióticos, por exemplo, e anunciou recentemente, esse ano, a abertura de uma nova unidade de fermentação de probióticos, de última geração. Então, ela investiu altos valores para a instalação de uma nova unidade, onde tem o maior fermentador do mundo, sistemas automáticos de sensores e monitores, então evita contaminação, porque não tem aquele trabalho manual, é tudo automatizado, então evita o contato mesmo com outros micro-organismos interferentes. E também tem tecnologia de ar pressurizado para mistura de soluções, ou seja, evita a utilização da agitação magnética, os impelidores, que podem causar prejudicar a membrana das bactérias, dos micro-organismos utilizados, certo? Então, para que o micro-organismo ele seja considerado probiótico, ele tem que atender a alguns requisitos. Não é só ser um micro-organismo e não causar causar algum efeito deletério ao organismo, não, ele tem alguns requisitos a serem seguidos. E justamente é muito constante a evolução e o desenvolvimento de novas cepas de probióticos. A gente sempre está buscando pesquisar outra para aumentar, como eu posso dizer, as opções de probióticos disponíveis no mercado, certo? E é de grande importância justamente para a formulação de novos produtos. A gente quer o quê? Que seja uma cepa probiótica viável, porque para ele ter o seu efeito, ele tem que estar vivo, esse micro-organismo. Então, quais são essas características? Ele tem que ser seguro, não ser patogênico, não tóxico, ele deve ser resistente às condições adversas do trato gastrointestinal, então ele deve ser resistente à atividade de enzimas e à acidez estomacal, porque ele deve passar íntegro, intacto, pelo nosso sistema gastrointestinal e atingir o cólon, que é a parte inferior do nosso sistema digestivo, onde justamente ele vai atuar e vai ter os seus efeitos benéficos. Esses micro-organismos, eles têm que ser aptos, eles têm que ser passíveis ao cultivo em escala industrial, ou seja, é muito fácil a gente trabalhar com esses micro-organismos em bancada, mas também é interessante que quando a gente passa para a escala industrial, a gente tenha uma alta concentração de células viáveis. Então, para isso, a gente tem que otimizar os processos, tem que otimizar meio de cultura, tem que escolher um tipo de fermentação adequado, e cada tipo de micro-organismo ele tem um comportamento e um efeito diferente na saúde do hospedeiro. Esse micro-organismo, para ser considerado probiótico, ele tem que ser capaz de produzir uma grande quantidade de substâncias antimicrobianas,
ele tem que produzir ácidos orgânicos, justamente, ou bacteriocinas, porque esses compostos, eles vão desfavorecer o ambiente para o desenvolvimento de micro-organismos contaminantes, de micro-organismos patogênicos. Então, quanto mais eu tenho probiótico e mais ele se desenvolve, mais o ambiente vai estar impróprio para o desenvolvimento de patogênicos. E eles também vão estar ali agindo em competição pelo substrato disponível. E também esses probióticos, eles têm que ser capazes de sobreviver nos seus veículos de entrega no momento de consumo. Ou seja, muitas vezes o meu probiótico, ele não é consumido em cápsulas, em comprimidos, ele é consumido junto com uma matriz alimentícia, com um suco ou com um produto lácteo, como é o mais comumente utilizado. Então, ele tem que ser capaz de sobreviver às condições dessa minha matriz alimentícia. E, melhor ainda, se essa matriz ela tiver a capacidade de proteger o meu probiótico de condições adversas, como a atividade de enzimas e pH, entre outros fatores que podem comprometer a viabilidade desse micro-organismo. E, como um dos fatores principais, ele tem que conferir efeito benéfico à saúde do consumidor. Ele tem que ser capaz de modular essa microbiota, ele também tem que ser capaz de se aderir às células epiteliais do intestino, porque é justamente aí, quando ele se adere às células epiteliais, ele impede que micro-organismos patogênicos eles se instalem e eles consigam causar algumas infecções. Então, falando aqui para concluir, essa parte para ser caracterizado um probiótico, um dos fatores principais é que ele seja viável durante o processamento, durante o armazenamento do alimento e que ele sobreviva à passagem pelo trato gastrointestinal. E assim ele consiga exercer os benefícios para a saúde do hospedeiro. Esses são os critérios mais importantes na seleção de probióticos, certo? Então, durante o processamento, ele tem que estar viável, a gente não quer células mortas, e também não é só terminar de formular o meu produto que eu quero esse micro-organismo viável. Eu quero que no final da minha vida de prateleira, ele tenha a contagem adequada para conferir efeitos benéficos. E eu também quero que no final do meu processo digestivo, atinja no cólon uma quantidade adequada. E aqui, eu sempre me falando dessa quantidade adequada para conferir efeitos benéficos. O sugerido é justamente que a quantidade mínima de micro-organismo viável seja de pelo menos 10 a sexta UFC por grama, certo? Então, 6 logs de unidades formadoras de colônia. É o tipo de contagem que a gente adere quando a gente fala de probióticos. Então, esse é o mínimo que a gente quer que tenha em um produto, certo? Só que outros estudiosos, eles sugerem uma ingestão diária de 10 a oitava ou 10 a nona UFC por grama dessas bactérias, justamente porque a gente quer que atinja no cólon uma quantidade adequada. Então, vai que existe a perda de viabilidade durante o trato gastrointestinal, então é interessante que a gente consuma uma maior quantidade. E ainda existem outros autores que indicam, por exemplo, 100 gramas por dia de produtos probióticos que devem ser consumidos para que a gente tenha 10 a nona de células viáveis no nosso intestino. Então, são essas quantidades mais ou menos que são indicadas, mas no mínimo 10 a sexta, certo? Então, continuando sobre os micro-organismos probióticos, os principais gêneros estudados e que acho que vocês já ouviram falar, para quem gosta mais dessa área de microbiologia e biotecnologia, os gêneros são mais os lactobacilos e as bifidobactérias. A gente conhece bastante quando a gente pega um produto lácteo fermentado, um Yakult, que a gente tem realmente a presença, tem lá aquela mensagem dizendo contém micro-organismos vivos. Na maioria das vezes são os lactobacilos, certo? Lactobacillus styrota. Eles são caracterizados como GRAS, o que seria, eles são geralmente reconhecidos como seguros. Para que ele seja considerado probiótico, ele tem que ser seguro para justamente ele ser incorporado em alimentos para o nosso consumo. E eles são componentes, eles são encontrados naturalmente na microbiota intestinal humana. E existem outros gêneros também que são utilizados como probióticos, que são lactococcus, enterococcus, propionibactéria e saccharomyces, certo? E num produto ele pode ser adicionado um micro-organismo, como pode ser adicionado mais de um micro-organismo. Não precisa ser somente uma cepa que está ali adicionada de um micro-organismo. Aqui falando um pouco das condições, a maioria desses micro-organismos, eles crescem bem em condições onde tem, em ambientes onde tem a presença de oxigênio, onde tem mais de 90% de oxigênio, certo? Porém, alguns micro-organismos, como as bifidobactérias, elas são anaeróbias, então a gente tem que
excluir esse oxigênio do meio para que a gente tenha um bom crescimento e uma boa viabilidade. E as temperaturas, normalmente, que a gente trabalha é entre 30 e 40 graus Celsius. Para os lactobacilos, a gente incuba normalmente a 37 graus, e o pH é um pH próximo da neutralidade, então é um pH entre 6,5 e 7. E esse pH é justamente um pH adequado para o desenvolvimento desses micro-organismos, porque é mais ou menos o pH que a gente encontra na última fase da nossa digestão, no cólon. A gente encontra esse pH um pouco neutro, não é tão ácido como na fase da digestão gástrica, no nosso estômago. E no caso das bifidobactérias, a gente tem que incubar em anaerobiose, em estufas de anaerobiose, ou então a gente tem que tomar outros artifícios para conseguir excluir esse oxigênio. Não sei se vocês já viram, muitas vezes, quando você não tem uma estufa anaeróbica, você vai para os métodos arcaicos, onde você pega frascos de vidros e você consegue, você acendendo uma vela dentro, justamente esse fogo ele é capaz de absorver o oxigênio que tem naquela atmosfera e você reduz a quantidade de oxigênio. Então, isso é uma alternativa quando você não tem equipamentos mais sofisticados. Então, um dos efeitos benéficos conferidos por esses micro-organismos é justamente melhora o equilíbrio da microbiota intestinal, como eu vim falando, desfavorece o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, previne infecções gastrointestinais, ele tem uma atividade antimicrobiana também, melhora índices lipídicos, pressão arterial, ele pode influenciar, aumentar, favorecer o crescimento dos lactobacilos e bifidobactérias. Eles protegem as células epiteliais do intestino contra o ataque justamente de patógenos, estimula o sistema imunológico e neurológico e também apresenta propriedades anticancerígenas e podem melhorar o metabolismo da lactose. A gente, assim, que é da área de engenharia química, a gente acha, às vezes, que esses conceitos, a gente não quer se atentar muito a essa parte da área da saúde, mas realmente quando a gente fala desse tipo de produto, a gente tem que ver quais são os seus efeitos benéficos, a gente tem que incrementar os nossos trabalhos e não só trabalhar naquela parte onde só tem cálculo. Então, a gente vê que a gente pode atuar de diversas formas nessa nossa grande área. E, para a obtenção desses probióticos, a gente tem uma grande relação justamente com os processos biotecnológicos relacionados às tecnologias de fermentação. Então, muitas vezes a gente desenvolve esses produtos em bancada, em laboratório, na maioria das vezes, principalmente quando você é da área acadêmica, mas essas cepas, elas têm que ser capazes de se desenvolverem, de apresentar uma boa viabilidade em escala industrial, quando formulado em grande escala. É um pouco mais difícil, tem que ter uma otimização de processo e vários testes, mas tem um alto custo e tempo, mas a gente consegue realmente ter uma boa produção. Já existem no mercado produtos probióticos justamente porque você vai conseguindo adaptar a escala laboratorial à escala fazendo um scale-up. Então, a gente tem que ficar sempre atento à composição do meio de cultivo, os substratos que são requeridos por esses micro-organismos, justamente porque dependendo do meio de cultivo, das fontes de carbono, da fonte de nitrogênio, dependendo da demanda do micro-organismo, é isso que vai impactar a viabilidade durante a produção e durante a minha recuperação do produto, porque eu quero que durante a produção não tenha células mortas e também eu quero recuperar o meu produto com uma contagem elevada. E, além dessa composição do meio, algo importante a considerar é o tipo de fermentação. Se a gente vai fazer uma fermentação batelada, vai ser batelada batelada alimentada. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma escala laboratorial, a gente faz em reatores, em frascos, e a gente faz em batelada. Mas, na escala industrial, existem outras possibilidades. Aqui é um processo geral para a produção de culturas probióticas e starters. E justamente eu tenho o quê? Eu tenho a minha matéria-prima que vai ser utilizada de acordo com o meu micro-organismo, com a demanda desse micro-organismo. Essa matéria-prima ela vai ser preparada, ela vai ser misturada, todos esses ingredientes alimentares, essas fontes de carbono e nitrogênio, elas vão ser misturadas, vão passar por um processo de filtração. Depois, um processo de esterilização, justamente porque eu quero evitar que tenha micro-organismos contaminantes. Então, processo de esterilização, para depois a gente chegar na fermentação propriamente dita, que é onde eu vou adicionar o meu inóculo, posso adicionar antiespumante, tem a inclusão de ar, dependendo do meu micro-organismo, da minha cepa, se ela é anaeróbia ou aeróbia, e os nutrientes, alguns sais,
todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse meu micro-organismo, controle de pH, e depois, transcorrido meu tempo de fermentação, esse meu mosto fermentado, esse meu caldo fermentado, ele vai ser resfriado, armazenado a frio, temperatura de 5, 15 graus, onde a gente não continua tendo o crescimento desses micro-organismos, porque pode ser que cesse a quantidade de nutrientes e esse micro-organismo ele comece a entrar na fase final, na fase de morte, certo? Na fase de declínio. Então, esse produto, para a obtenção do meu produto final, existem várias alternativas. Eu posso recuperar essas minhas células de probióticos por meio de centrifugação, certo? Então, ele vai estar ainda em contato com o líquido, eu consigo centrifugar essas minhas células, ela vai ser precipitada e eu posso ressuspender em solução salina. Também posso conseguir, por ultrafiltração, recuperar essas minhas células viáveis. E outros métodos bastante utilizados são os métodos de secagem, como liofilização e atomização. Então, eu consigo recuperar as minhas cepas probióticas no formato de pó. Então, eu tenho a liofilização, onde eu não uso altas temperaturas, a vácuo, esse tipo de secagem, e tenho também a atomização, que é pelo spray dry, onde por mais que a minha temperatura ela seja alta, é um processo tão rápido que não chega a prejudicar a viabilidade do meu micro-organismo. Então, como eu tinha falado, um dos fatores importantes para a obtenção desses probióticos seria a otimização do meio de cultura, justamente porque as condições de cultivo é que vai me favorecer a obtenção de um probiótico estável e que ele tenha realmente as suas funções para exercer no organismo, certo? Então, é interessante otimizar esses meios de crescimento de acordo com cada micro-organismo. Então, a cada vez que você trabalha com um tipo de substrato, com um tipo de micro-organismo, você tem que fazer teste para ver em qual tipo de meio ele consegue se desenvolver melhor para que eu tenha um maior rendimento de biomassa, uma maior quantidade desse micro-organismo e aumentar a estabilidade celular, para que ao final do processo eu tenha uma alta contagem e também na sua vida de prateleira. Então, o meio mais comumente utilizado é o caldo MRS, Man Rugosa Sharp, que é o mais utilizado em laboratórios e até nas indústrias. Ele é bastante utilizado tanto para bifidobactéria como para bactérias lácticas. Mas, dependendo do tipo de micro-organismo, pode ter adição de outros constituintes, como mais na frente eu vou citar no caso das bifidobactérias, onde a gente tem que excluir o oxigênio para que ela se desenvolva melhor. Então, aqui é só o exemplo de alguns meios, alguns estudos foram realizados comparando a fermentação em leite desnatado e leite desnatado ultrafiltrado, só que ele foi o quê? Acrescido de proteínas, inclusões de leites com substratos com componentes nitrogenados, como, por exemplo, soro de leite, frações de caseína. Então, quando eu comparo a fermentação, a minha contagem de células, nesses dois meios, as bifidobactérias, elas cresceram melhor no leite desnatado otimizado, justamente porque ela demandou a maior presença de proteínas, essas inclusões de leite, justamente compostos que contêm nitrogênio para o seu desenvolvimento. Então, quando eu comparo esse leite desnatado acrescido de outras fontes de nitrogênio, ela teve um maior crescimento que o leite desnatado. Então, a gente tem que sempre fazer essa otimização. E outro exemplo aqui, por exemplo, uma fermentação com leite de soja ou com um meio vegetal, sem que tenha adição de produto de origem animal. Ele teve um menor rendimento, uma menor viabilidade de bifidobactérias, certo? Durante o armazenamento. Isso foi associado justamente à baixa capacidade tamponante do meio vegetal, ou seja, no meio vegetal é mais fácil que o meu pH fique ácido e promova uma perda de viabilidade desse micro-organismo. Então, tenho que me atentar a isso. Porém, como eu vou mostrar mais na frente, existem vários estudos em sucos de frutas que a gente consegue manter a viabilidade desse micro-organismo. E também existem outras estratégias adotadas para proteger esses micro-organismos. A encapsulação deles, a não utilização deles na forma livre. Então, como vocês podem ver, existem vários fatores que devem ser mencionados e estudados quando você vai trabalhar com a fermentação. Aqui, como eu tinha citado anteriormente, por exemplo, nos meios para o crescimento de bifidobactérias, que são micro-organismos anaeróbios, pode ser adicionado cisteína, que é justamente um agente redutor, ele atua sobre o potencial redox. Então, a cisteína ela vai me ajudar a ter menos, a diminuir esse potencial redox do meu meio.
que é justamente deixar um ambiente favorável para o desenvolvimento de bifidobactérias, que elas não se atraem pela presença de oxigênio, elas não vão ter um crescimento. O oxigênio ele se torna tóxico para esse tipo de micro-organismo. Então, a adição de cisteína aumenta o crescimento e a viabilidade dessas bifidobactérias. Aqui falando de tipos de fermentação para a produção de probióticos, quando em larga escala, então a gente consegue, por vários tipos de fermentação, conseguir produzir esses micro-organismos. Então, depende do tipo de micro-organismo que você trabalha, depende do tipo de meio. Então, alguns autores, eles obtiveram ótimos resultados em reatores de membrana. Eles conseguiram obter uma grande quantidade de biomassa, um grande rendimento das células probióticas, trabalhando com bifidobacterium logum. Então, eles conseguiram uma biomassa de 7 vezes, uma biomassa 7 vezes maior do que o que é obtido numa fermentação embatelada com células livres. E também uma alta produtividade volumétrica. Então, a gente pode ver que, comparando aqui reator de membrana com fermentação embatelada, houve uma maior produtividade. Mas também nós temos fermentação contínua, por exemplo, com células imobilizadas, que a gente não vê muito na aplicação um pouco mais reduzida, mas é interessante para melhorar o potencial das células probióticas fastidiosas. O que são esses micro-organismos fastidiosos? São justamente micro-organismos mais exigentes com relação ao meio de cultivo. Então, ele quer um meio que ele tem uma composição definida. Então, é muito interessante a fermentação contínua com essas células imobilizadas, justamente porque os micro-organismos eles vão estar crescendo no fermentador, que ele vai estar tendo adição, vai estar tendo a suplementação contínua do meio fresco, dos substratos. E depois vai ter a remoção, vai tendo também a remoção do caldo fermentado. Então, assim, eu consigo ter um controle do meu crescimento e do meu metabolismo. Justamente porque eu estou adicionando ali o meu meio e estou removendo à medida que ele está sendo fermentado. Então, eu consigo dar nutrientes, substratos, para esses meus micro-organismos que são mais exigentes com relação à composição do meu meio. E alguns resultados para a Bifidobacterium logum também aumentou a produtividade e a estabilidade metabólica quando produzidos com fermentação contínua. Só que nesse caso, esse tipo de fermentação pode ter um risco de contaminação justamente no momento por ficar adicionando esses meios. E justamente quando vai passando o tempo de fermentação, esses meios eles são adicionados, só que numa menor diluição, para que a gente não fique lavando as células de micro-organismos. Então, a gente coloca um meio um pouco mais concentrado. Normalmente, por ser esse meio mais concentrado, pode ser que outros micro-organismos eles tendem a contaminar, a crescer nesse tipo de meio. E, por utilizar essas células imobilizadas, a gente tem uma maior tolerância do micro-organismo aos estresses ambientais. Justamente, elas estão imobilizadas, elas estão em hidrocoloides, e eles estão sendo protegidos contra condições adversas, como acidez, atividade de enzimas. Então, é bastante interessante também essa encapsulação de micro-organismos. Existem também alguns processos de batelada alimentada também para a obtenção desses produtos, dessas células, e justamente o que a gente consegue? A gente vai alimentando, vai adicionando meios, substratos ali, até que a gente atinja o volume útil do reator. Ou, em algumas vezes, você também pode acabar retirando concentrações desse meio que já foi fermentado. Então, você tem o importante é que você realmente teste e tente otimizar esses processos, tentando avaliar como o seu micro-organismo ele se adapta melhor a cada tipo de processo. Então, existem alguns fatores que podem afetar o crescimento desses probióticos, pode ser a temperatura, se ele não está na temperatura ótima de crescimento, ele não vai ter uma boa viabilidade, um bom crescimento. O pH também interfere bastante, se o pH está muito ácido, pode ser que esse micro-organismo ele comece a morrer e ele não consiga se desenvolver bem no meio. Pressão osmótica também, presença de sais nos meios, e também, quando esse micro-organismo está encapsulado, ele tem uma maior resistência a essas modificações desses fatores, como a de pressão osmótica. A presença de oxigênio, como foi citado anteriormente, também o veículo alimentício, qual é a minha matriz alimentícia, como o meu micro-organismo ele vai interagir com essa matriz alimentícia. Ela vai favorecer a viabilidade desse micro-organismo. Quando eu for consumir o meu micro-organismo, ele vai estar vivo.
E enquanto eu estou consumindo, ele vai ter alguma interação com a matriz, ele vai ser liberado realmente nas minhas células-alvo, ele vai passar íntegro pelo meu sistema gastrointestinal e atingir o meu cólon, onde ele vai realmente exercer o seu papel. Ele também pode interagir com outros micro-organismos em relação à competitividade por substratos, e quando ele se desenvolve, tornar o meio desfavorável para o desenvolvimento do micro-organismo patogênico. E também o que pode afetar o crescimento desses probióticos pode ser a proporção de inóculo com relação ao meu meio de cultura. Então, isso tudo deve ser avaliado. E, como eu venho falando sempre, esses veículos de probióticos, como a gente vai conseguir consumir esse tipo de probiótico? Normalmente, o mais considerado, os mais conhecidos são as preparações farmacêuticas, elas são bastante efetivas, mas isso tudo depende da preferência do consumidor, se ele quer estar consumindo um produto na forma de cápsula, líquido ou comprimido, ou até mesmo em grânulos em pó, que são os tipos de preparações farmacêuticas, ou se ele prefere consumir um produto de base alimentícia para, junto com esse produto, ele consumir os probióticos, porque muitas vezes eles preferem justamente o consumo de um produto, por exemplo, um produto lácteo ou não lácteo, pode ter as duas formas, porque além das propriedades nutricionais desse produto, da composição desse produto, dos compostos bioativos presentes, dos carboidratos, ele, além desses fatores nutricionais, ele ainda vai ter esses fatores funcionais devido à presença dos probióticos. Então, muitas vezes é mais interessante para a alimentação você consumir o produto à base com base alimentícia, a matriz alimentícia. E o mais conhecido é esses produtos lácteos, a produção de queijos fermentados, iogurte, sorvete e os leites fermentados, leites acidófilos, são o que realmente é mais encontrado no mercado, mas eu também tenho os meus produtos não lácteos, como carne, pão, snacks. No nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, teve alguns trabalhos desenvolvidos com o snack de frutas, o snack de maçã. Justamente essa maçã, ela passou pelo processo de secagem, leite fluidizado, e foi incorporado probióticos nesses snacks, e foi avaliada a viabilidade desses micro-organismos. Então, é interessante, porque você está consumindo um produto, um alimento, uma fruta, e também está consumindo, ele está fortificado com esses probióticos. Também nós temos bebidas, tem chocolate e os sucos de frutas, que realmente é o foco da minha área de pesquisa, e a gente trabalha realmente desenvolvendo os alimentos funcionais à base de suco de frutas, que é o quê? É uma alternativa a esses produtos lácteos. Existem muitas pessoas que elas são intolerantes a produtos que tenham lactose, existem pessoas que não querem consumir produtos de origem animal, e existem também os consumidores que eles gostam, apreciam o sabor dos sucos de frutas, eles sabem que eles são ricos em carboidratos, em compostos bioativos, em vitaminas, então é mais fácil você consumir um produto que já é atrativo, já é consumido por uma grande parcela da população e que ele está incorporado de outro ingrediente, que, no caso, suplementado com esses probióticos. Aqui são alguns trabalhos que foram desenvolvidos no laboratório de biotecnologia, onde eu trabalho em Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, e que foi justamente a otimização da fermentação de suco de melão por Lactobacillus casei, certo? Então, as condições ótimas encontradas, foi feita essa otimização, as condições ótimas foi pH 6,1, uma temperatura de 37 graus e o tempo de fermentação de 8 horas. Então, a gente conseguiu uma viabilidade de 8 logs UFC por ml, como eu tinha dito para vocês, no mínimo exigido 6 logs UFC por ml. E, além disso, foi avaliado a manutenção da viabilidade durante a estocagem. Foi feita uma estocagem a 4 graus Celsius durante 42 dias e realmente a gente conseguiu manter essa viabilidade durante esse tempo de estocagem, o que é interessante. Você conseguiu um produto viável e você ainda conseguiu que ele tivesse uma estocagem de 42 dias a 4 graus Celsius. Quando eu fiz essa fermentação, quando essa fermentação do suco ela foi carreada, ela foi conduzida, foi com um inóculo de 1%. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz esse preparo desses sucos fermentados. Fermentação vai ser embatelada, certo? Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho esse meu micro-organismo, eu vou ativar essa minha cultura de micro-organismo, vou colocar ele eu tenho o meu micro-organismo, minha cultura em glicerol, vou
coloco ele para crescer no meu meio MRS, e eu espero atingir, muitas vezes eu faço um repique, e eu espero ele atingir uma concentração mais ou menos de 10 nanona UFC por ml, 9 logs. Então, eu coloco 1% no meu suco. Normalmente, a minha se eu tenho 10 anona e eu coloco 1%, a minha concentração inicial de células viáveis foi de 7 log UFC por ml, então eu consegui o meu produto probiótico. E, no final, o que a gente pode concluir desse trabalho é que, realmente, esse suco de melão, ele foi um bom veículo para a ingestão de probióticos, justamente, como eu disse anteriormente, pela sua composição, aceitabilidade por uma boa parcela da população, valor nutricional, e, além disso, a gente tem um suco fortificado. E é uma alternativa aos produtos de base láctea. Outros produtos, outros sucos fermentados, que no nosso laboratório a gente já fez diversos sucos, suco de caju, suco de açaí, agora a gente está trabalhando com sapoti de solimões, então a gente está tentando cada vez mais testar para ver se realmente os nossos sucos eles são capazes de ser veículos ideais para o consumo de probióticos. Por exemplo, existiu alguns, por exemplo, foi o de açaí, onde a gente teve que acrescentar açúcar para favorecer esse crescimento. Então, a gente sempre está tentando otimizar esse processo. Quando a gente colocava, inoculava só o micro-organismo direto no suco, ele não crescia. Então, a gente teve que adicionar ou açúcar ou algum oligosacarídeo, algum frutoligosacarídeo, para justamente ter a fonte de carbono para ele crescer. Aqui foi o suco de caju, que foi fermentado também com Lactobacillus casei, e as condições ótimas foram pH 6,4, temperatura de 30 graus e o tempo de fermentação um pouco mais prolongado de 16 horas. E a viabilidade que a gente conseguiu foi de 8 logs UFC por ml e também a viabilidade por 42 dias. Aqui, falando um pouco sobre como obter essas culturas de forma estável. Muitas vezes, o que é interessante, a gente, como eu mostrei naquele fluxograma, é a obtenção de uma cultura que ela não tem alteração, que ela não perca a sua viabilidade, e isso é conseguido principalmente pelos processos de secagem, que os mais utilizados são por spray dry e liofilização. Então, a maior preservação é conseguida quando ela está na forma seca. Então, eu evito custos de armazenamento, de transporte e de energia. Então, como é um processo de secagem, eu vou reduzir a minha atividade de água, justamente porque a água permite que o meu micro-organismo ele continue crescendo naquele ambiente, e quando ele continua crescendo, ele consome muitas vezes aqueles açúcares ou as fontes que tem naquele meio, e ele pode morrer. Então, muitas vezes, o que a gente quer? Reduzir a atividade de água, mas que ela continue, ela fique no estado dormente, mas que depois, quando ela estiver em condições adequadas, ela continue viável. Então, esses processos, o de spray dry, ele tem uma alta temperatura de entrada, mas o processo ele é muito rápido, então não vai prejudicar a viabilidade. Muitas vezes a temperatura de entrada ela pode estar a 120 graus Celsius, 140, mas não prejudica a viabilidade devido à velocidade do processo. Ele já vem sendo utilizado na obtenção de leites em pó, de café instantâneo, por exemplo, e também tem estudos com sucos probióticos. Aqui, por exemplo, eu mostro aquele suco que eu mostrei anteriormente, o suco de caju fermentado, ele foi depois avaliado com relação à sua secagem em spray dry. Durante a secagem desses produtos, que eles são ricos em açúcares, são adicionados coadjuvantes de secagem, que pode ser maltodestrina ou uma goma arábica, que ela melhora a viabilidade durante a secagem e também ela evita alguns problemas operacionais, como o aumento da viscosidade daquele produto. O que acontece? Esses coadjuvantes, eles vão favorecer a obtenção de um pó de maior qualidade, que ele não seja tão úmido. Então, ele vai o quê? Vai aumentar a concentração de sólidos naquele meu suco, vai diminuir a umidade e eu tenho um pó de qualidade no final do meu processo. E o que foi observado é que realmente, mesmo o produto sendo seco, sendo algumas vezes identificados como processos que podem perder a viabilidade dos micro-organismos, a gente observou uma sobrevivência de 90% durante 35 dias a 40 graus, e também foi obtida uma sobrevivência de 70% quando a temperatura foi um pouco mais elevada. E os produtos eles tiveram uma atividade de água inferior a 0,3. Outra forma de estabilizar essas culturas probióticas, como eu já vinha
citando anteriormente, é justamente a microencapsulação desses probióticos, ou seja, esses micro-organismos, eles vão estar retidos em cápsulas, em microcápsulas. Esse processo de microencapsulação é justamente, eu tenho materiais sólidos, líquidos ou gasosos que eles vão estar encapsulados, mas essas cápsulas, elas devem permitir a liberação desses conteúdos nas condições controladas. E, normalmente, esses grânulos, a gente chama de BIDs, hidrocoloides, esses hidrocoloides, eles vão aumentar a viabilidade e a atividade, muitas vezes pode aumentar a atividade do meu micro-organismo. Isso depende das minhas condições, do meu meio e do meu processamento. E é bastante utilizado justamente na produção desses alimentos. E também o que acontece? Quando esse meu probiótico ele está imobilizado, ele está microencapsulado, ele vai ter uma maior resistência ao meu trato intestinal. Ele não vai ser facilmente afetado pelas minhas condições ácidas do meio ou atividade enzimática. Aqui são alguns materiais que são mais utilizados na encapsulação desses probióticos. Eles podem ser obtidos a partir de algas marinhas, como o alginato, que é bastante utilizado, ou a carragena. Pode ser obtido por meio de plantas, como amido, goma arábica, e também de micro-organismos, bactérias, como gelana e xantana. Também tem alguns produtos que podem ser utilizados, como gelatinas e leite. Essas técnicas de encapsulação de probióticos, existem vários tipos de metodologias, mas aqui eu trouxe só 3 para citar para vocês. Por exemplo, a extrusão, que é o método da gota, que é o mais empregado, ele é um dos métodos mais simples, mas normalmente ele é mais utilizado em escala laboratorial, ele tem um pouco mais de dificuldade de ir para uma escala industrial. Os micro-organismos, eles apresentam uma boa sobrevivência. Um dos hidrocoloides mais utilizados é o alginato. Justamente, como é que eu consigo fazer essa encapsulação? Eu faço uma mistura do meu alginato com o meu micro-organismo, e depois, com o auxílio de uma pipeta, eu pego pequenas quantidades, gotículas, que vai ser o tamanho justamente da minha cápsula, e vou adicionando numa solução que tenha íons cálcio. Quando esse alginato com o meu micro-organismo entra em contato com esses íons de cálcio, ele vai gelificar e vai formar justamente os meus BIDs, essas minhas microcápsulas. Outra metodologia que pode ser utilizada, tem o spray dry, que também pode ser utilizado nessa encapsulação de probióticos, e o spray cooling, que é justamente diferente do spray dry, que é uma com temperatura mais elevada. Aqui vai ser a injeção de ar frio. No caso, essa injeção de ar frio, quando ela entra em contato com a minha partícula, ele vai solidificar. O que acontece nesse meu spray? O meu produto, ele vai ser pulverizado por um atomizador, então vai ser pequenas partículas, por isso que é atomizador, pequenos átomos, que eles vão entrar em contato justamente com esse meu fluxo de ar frio, e eles vão solidificar e vão formar essas partículas que são as minhas cápsulas. E outra metodologia vai ser por emulsão. O que acontece? Eu vou ter uma dispersão da minha fase aquosa, que é onde está o meu micro-organismo e o meu material polimérico, ele vai ser disperso em óleo. Então, quando eu adicionar o meu agente emulsificante, eu vou ter justamente a produção dessa minha cápsula, desse meu hidrocoloide. E aqui é de fácil aplicação em grande escala, diferente da extrusão. Só para mostrar para vocês um pouco do esquema. Então, eu tenho a mistura do meu núcleo, que é o meu micro-organismo, e do meu material encapsulante. Ele vai passar pelo meu atomizador, e quando ele entrar em contato com o meu ar frio, eu vou ter as minhas micropartículas sólidas. E aqui são só alguns exemplos de encapsulação de probióticos, onde foi conseguido uma boa viabilidade, que foi na produção de leites fermentados, queijos, sorvetes, fórmulas infantis, produtos cárnicos e sucos de frutas também. Então, resumindo, essa técnica ela protege os micro-organismos dessas condições adversas, confere uma maior estabilidade durante o processamento e durante o armazenamento. E, além disso, durante a passagem pelo trato gastrointestinal, que é justamente o objetivo final de você estar produzindo e consumindo esses micro-organismos. Aqui é só mais um trabalho que eu quis trazer para vocês observarem aqui. Foi o quê? Um suco
de laranja que foi adicionado de Lactobacillus casei. O objetivo desse trabalho é justamente avaliar as metodologias da adição desse probiótico às matrizes alimentícias e ver como essa metodologia de adição ele vai influenciar nas qualidades do meu produto. Porque como eu estou trabalhando com uma matriz alimentícia, é interessante também que quando eu coloco o meu micro-organismo, quando eu fermente esse meu suco, que o meu suco ele não perca suas qualidades. Não é para esse micro-organismo conferir odor desagradável, não é para perder a qualidade mesmo do meu produto. Então, a gente quer ver qual é a interferência desse micro-organismo na minha qualidade nutricional, na minha qualidade sensorial. Então, foi estudado o quê? A adição direta da cultura comercial liofilizada. Então, foi adicionada uma cultura encontrada no comércio, no mercado, liofilizada. Também foi testado a cultura probiótica ativada por propagação, que é o que é mais comumente, que é bastante utilizado, principalmente no laboratório, que a gente tem a nossa cultura, a gente vai ativar esse micro-organismo, vai propagar e depois a gente adiciona no suco ou no produto de base láctea. Então, a gente consegue obter uma contagem adequada e poucas modificações sensoriais. Porém, a gente tem o tempo de propagação para ativar esse micro-organismo, também gastos com equipamentos como centrífuga refrigerada. E a outra metodologia utilizada foram os probióticos encapsulados em alginato. Então, como eu disse anteriormente, tem as culturas que são ativadas em MRS, que elas têm as suas vantagens de conseguir sua contagem adequada e não alterar as modificações sensoriais, mas tem as desvantagens do tempo de propagação e, por exemplo, a utilização de centrífuga. Já a forma liofilizada comercial, ela tem um menor tempo de processamento justamente porque eu não tenho que propagar esse meu micro-organismo, esse meu fermento, eu só vou adicionar diretamente no meu produto. E tem um menor risco de contaminação também, porque é um menor manuseio, menor adição, tem menos etapas onde possa ter a probabilidade de contaminação. Porém, pode haver uma menor viabilidade justamente porque ela não está na sua forma ativa. Então, ela ainda tem que se adaptar ao meio de cultivo para depois começar o seu crescimento. Então, tem uma fase de adaptação que pode ser um pouco maior, mas dependendo dos constituintes do meu meio, pode favorecer logo esse crescimento. E tem o probiótico encapsulado, que ele tem essa cápsula, dá um efeito protetivo, como a gente já comentou algumas vezes. Então, aqui os resultados obtidos por esse estudo é que a adição direta da cultura liofilizada, ela foi considerada uma ótima metodologia, a melhor metodologia, porque ela manteve as características físico-químicas do produto e a aceitabilidade muito semelhante ao produto sem ser fermentado, e ainda melhorou o perfil volátil. Ou seja, o perfil volátil é justamente o aroma do meu produto. A cultura que foi ativada, ela teve a produção de muitos ácidos orgânicos e poucos compostos voláteis que são importantes, e uma menor aceitabilidade. Justamente como essa cultura ela já está ativada, ela já está na sua fase exponencial, ela está, suas células ativas ali no crescimento, ela começa a consumir muito os carboidratos, as fontes de carbono ou de nitrogênio do meu produto, e na fermentação eu tenho justamente a produção de ácidos. Então, teve uma alta produção de ácidos orgânicos. E os probióticos encapsulados, eles deram origem a sucos mais consistentes, menos ácidos orgânicos, e uma menor aceitação. Justamente teve menor ácido orgânico, porque por ele estar encapsulado e protegido, muitas vezes ele teve uma menor reação no meu meio. Ele está ali tão protegido que muitas vezes ele agiu, a fermentação pode ter sido um pouco mais lenta, dependendo da minha matriz. Isso a gente não pode generalizar. E aqui, só para mostrar que as metodologias, esse gráfico mostra que as metodologias de adição, elas não mostraram diferença significativa. Então, independente do método, eu tive a mesma sobrevivência do meu micro-organismo. Então, o que vai ser importante para eu decidir qual método utilizar é justamente os parâmetros de qualidades que foram avaliados, já que a minha sobrevivência foi a mesma. E aqui, outro trabalho, falando ainda sobre o efeito de probióticos, o que é que acontece? Como eu tinha dito para vocês, esses probióticos, eles têm que ser resistentes às condições gastrointestinais, certo? Então, se ele tem que ser resistente às condições gastrointestinais, é interessante que eu avalie a digestão in vitro, ou a bioacessibilidade de alguns compostos. Eu avalie a digestibilidade do meu produto. Então, nesse estudo, justamente foi o que eles avaliaram. Eles fermentaram, adicionaram probióticos em polpas de pitaia,
certo? Lactobacillus acidófilos e Bifidobacteria animalis subespécie lactis, e eles foram avaliar justamente o efeito na bioacessibilidade de compostos, na bioacessibilidade de compostos fenólicos. Então, eles avaliaram a fermentação do produto e avaliaram durante a digestão, certo? Então, o que é que foi observado? Teve uma redução do pH, justamente o que acontece? O meu crescimento, ele foi associado ao meu consumo de substrato. A minha redução de pH é pelo quê? Aumentou a minha biomassa porque houve um maior consumo de açúcares. Quando o meu micro-organismo ele consome açúcar, ele aumenta a produção de ácidos orgânicos, e isso faz com que eu reduza o meu pH do meio, certo? Então, aqui a gente pode ver que tudo ficou associado. Taxa de consumo de açúcares, taxa de crescimento microbiano e produção de ácidos orgânicos. E após a digestão gastrointestinal, também foi observado que a gente continuou com a contagem de 8 a 7 logs UFC por ml. Isso é bastante interessante porque realmente é a quantidade indicada para a ingestão de probióticos. Então, o meu probiótico, ele chegou íntegro, ele chegou em quantidades adequadas no final do meu processo digestivo. E o que foi observado é que esses produtos fermentados, eles melhoraram a bioacessibilidade de alguns compostos fenólicos da polpa. Então, como conclusão, esses micro-organismos probióticos, eles foram capazes de crescer na polpa de pitaia e sobreviver às condições adversas do trato gastrointestinal, mesmo que eles não tenham sido adicionados encapsulados, eles foram adicionados na forma livre, e mesmo com a redução do pH, eles continuaram íntegros, e mesmo com as condições estomacais ácidas, eles também não sofreram alteração da sua viabilidade. E também foi interessante porque esses probióticos, eles impactaram no conteúdo fenólico, e isso faz com que melhore a atividade antioxidante das minhas matrizes. Agora, como a gente veio falando esse tempo todo de probiótico, eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre os prebióticos. O nosso objetivo era o quê? Conferir efeitos benéficos à saúde do hospedeiro. Então, não só os probióticos conferem esses efeitos benéficos. Para melhorar a microbiota intestinal, a gente tem que suplementar a nossa dieta com prebióticos. A gente tem que ingerir os prebióticos, que são os substratos, os alimentos que serão metabolizados pelos probióticos, como eu tinha citado anteriormente. Então, por definição, os prebióticos eles já sofreram várias modificações nas suas definições. De forma geral, como é bastante conhecido, eles são o quê? De certa forma, alguns prebióticos são ingredientes alimentares que eles não são digeríveis pelo nosso corpo, mas eles vão afetar beneficamente o hospedeiro, justamente porque eles passam íntegros pelo nosso sistema digestivo e eles vão estimular seletivamente o crescimento e a atividade de bactérias benéficas do cólon, que são os probióticos que a gente acabou de estudar. E isso vai melhorar a saúde do hospedeiro. E uma definição mais atualizada é justamente que esses prebióticos, eles são substratos, aqui eles não chamam mais de ingredientes alimentares, eles são substratos que são seletivamente utilizados por micro-organismos hospedeiros, conferindo efeitos benéficos. Justamente porque esses prebióticos, eles não são somente os ingredientes alimentares. Atualmente a gente viu o desenvolvimento até de produtos cosméticos. Existem marcas que lançaram hidratantes agora que eles contêm prebióticos. Então, é para melhorar a microbiota do meu corpo, da minha pele. Não tem relação com a parte do sistema gastrointestinal, como tinha na antiga definição. E aqui, fazendo aquele comparativo de pró e pré, essa imagem, ela representa justamente que os probióticos, eles são os micro-organismos, e os prés, eles são os substratos, eles são os carboidratos prebióticos, os oligosacarídeos. E o que é que a gente pode abordar quando a gente fala dos dois temas? Que esses micro-organismos probióticos, eles são capazes de metabolizar esses oligosacarídeos prebióticos. Justamente os oligosacarídeos são os grupos principais dos prebióticos, e eles são formados de 3 a 10 monômeros de carboidratos. Pode ser de glicose, de frutose, então o grau de polimerização entre 3 e 10 desses monômeros. Então, esses micro-organismos, eles são capazes de clivar as ligações desses prebióticos devido à ação de enzimas, e eles conseguem consumir esses prebióticos. E isso é o fator-chave para promover um efeito benéfico à saúde.
Então, esses prebióticos, eles são metabolizados seletivamente por essas cepas probióticas, como o gênero Bifidobacterium e Lactobacillus, que são é o principal grupo de probióticos. Eles são, a maioria desses prebióticos, eles são oligosacarídeos não digeríveis, que consistem de 3 a 10 monômeros de carboidratos e se destacam os frutoligosacarídeos, glicoligosacarídeos, isomalto e galactoligosacarídeos. E eles vão diferenciar entre si devido ao comprimento da minha cadeia, tamanho da cadeia, a composição de monossacarídeos que tem nesse meu oligosacarídeo, o grau de ramificação e as ligações glicosídicas, além da pureza. As ligações glicosídicas, por quê? Ela tem relação. Quando a gente produz esses oligosacarídeos prebióticos, principalmente os que a gente produz lá no laboratório, pela ação da enzima dextranosacarase, eles são as ligações glicosídicas são do tipo alfa 6. Elas são características da função prebiótica, porque elas não são capazes de serem quebradas durante a digestão pela ação de enzimas e pela acidez, mas os micro-organismos probióticos, eles são capazes de clivar essas ligações alfa 6. Então, é por isso que eles não são digeríveis para a gente, mas eles são digeríveis pelos micro-organismos. E aqui são alguns critérios que devem ser considerados e devem ser avaliados para que seja considerado um prebiótico. Esse ingrediente, esse substrato, ele deve ser resistente ao sistema gastrointestinal superior, como eu já vim citando anteriormente. Ele deve ser fermentado pela microbiota intestinal, ou seja, ele deve ser consumido pela microbiota intestinal benéfica e deve estimular o crescimento seletivo dos micro-organismos probióticos, e é justamente aí onde eles vão balancear a microbiota intestinal, vão promover o equilíbrio dessa microbiota, porque favorece o crescimento de probióticos e diminui o crescimento de patogênicos. E tem que conferir efeitos benéficos à saúde do hospedeiro. Os efeitos associados à saúde são aumento da saciedade, melhor absorção de minerais e reduz fatores de risco associados à obesidade, pode estimular o sistema imunológico e neurológico, diminui riscos de câncer, são bastante parecidos com os fatores associados aos probióticos, justamente porque eles estão interligados. E um dos principais, ele favorece a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Quando um probiótico, ele consome, ele metaboliza um prebiótico, ele favorece a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, que são absorvidos pelo trato intestinal. Dentre eles, nós temos acetato, propianato e butirato. E eles vão ter um efeito no metabolismo de glicose de lipídio, glicemia, concentração de triglicerídeos e colesterol sanguíneo. Além disso, torna o ambiente ácido e desfavorável para a proliferação de micro-organismos patogênicos. A ingestão de prebióticos, nós não temos tabelado todos os valores para todos os tipos de prebióticos, mas o que é recomendado pela Anvisa é uma ingestão de, no mínimo, 3 gramas por dia de fibras ou frutoligosacarídeo, se o alimento for sólido, e se for líquido, de no mínimo 1,5 gramas. Mas tem que se atentar ao máximo de ingestão, que é recomendado 30 gramas por dia, porque senão pode causar desconforto intestinal. A gente tem que consumir esses micro-organismos, eles facilitam o nosso trânsito intestinal, mas não exceder, porque senão pode causar diarreias. E aqui são algumas sugestões, porque realmente na legislação não existe para todos os produtos. Aqui tem alguns pesquisadores que indicam 10 gramas por dia de frutoligosacarídeo, 7 gramas por dia de galactoligosacarídeo, e a agência europeia, ela define valores para a fibra dietética de 25 gramas por dia para adultos. Esses oligosacarídeos prebióticos, eles podem ser obtidos de fontes naturais, a gente consegue obter de alguns alimentos, certo? E também ele pode ser produzido, pode ser obtido por processos químicos. Justamente a gente tem polissacarídeos, carboidratos mais complexos, que podem ser hidrolisados e formar esses oligosacarídeos. E um dos processos mais importantes e que a gente utiliza no laboratório, que é a síntese enzimática. Essa síntese enzimática, ela pode ter uma maior produtividade e um fácil controle do processo. No caso, a gente trabalha com a enzima dextranosacarase, que eu vou mostrar um pouco para vocês do processo fermentativo dela, que é feito por batelada alimentada. Aqui são alguns trabalhos da obtenção que a gente conseguiu obter oligosacarídeos prebióticos.
por exemplo, alguns autores conseguiram a produção de galactoligosacarídeo a partir da síntese de beta-galactosidase, produzida pelo micro-organismo Streptococcus thermophilus. Foi também produzido frutoligosacarídeos em meio aquoso a partir da atividade enzimática de inulase imobilizada. E esse último trabalho é do nosso grupo de pesquisa, que é a produção de oligosacarídeos pré-bióticos por processo enzimático pela ação da enzima dextrana sacarase em suco de caju clarificado. Aqui é o processo de fermentação para a obtenção da nossa enzima dextrana sacarase. Essa enzima, ela é obtida a partir do crescimento do processo fermentativo da bactéria Leuconostoc mesenteroides. Então, a gente tem a nossa cultura estoque, onde a gente adicionou a um meio padrão, que esse meio do crescimento do Leuconostoc é um meio rico em sais e que tem a presença de sacarose como fonte de carbono. Então, a gente coloca um estoque desse em 100 ml de meio, na temperatura de 27 graus Celsius, durante 12 horas. Então, nós temos o inóculo pré-fermentado, certo? Aí a gente tem justamente, a gente parte de uma quantidade pequena e esse inóculo pré-fermentado é que vai ser adicionado ao meu reator. Então, juntamente com esse meu inóculo, vai ser adicionado 200 ml de fosfato de potássio, que é justamente o meu tampão, para deixar o meio tamponado. Essa reação, essa fermentação, ela vai ocorrer a 27 graus, com agitação controlada pelo meu reator a 150 RPM, e vai ter a alimentação para o controle justamente de pH, vai ter a alimentação com NaOH 3 normal, contendo sacarose. Como a sacarose é a minha fonte de carbono que está sendo utilizado, consumido pelo meu micro-organismo, quando a gente vai ajustando o pH devido à produção de ácidos, a gente vai adicionando na solução de NaOH e que também contém a sacarose, certo? Então, o pH ele vai ficar sempre mantido, ele fica ajustado, automatizado para 6,7, e isso a gente faz durante 6 horas. Após essas 6 horas de fermentação, a alimentação ela é interrompida. Então, a gente aguarda que a fermentação ela vai continuar e vai ser encerrada quando o pH ele sair de 6,7 ele atingir 5,8. Então, quando atingir esse pH 5,8, eu vou recuperar o meu produto, a minha enzima. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou remover as minhas células do micro-organismo por centrifugação. Centrífuga refrigerada a 4 graus Celsius, certo? Então, a minha enzima bruta é o que vai estar no meu sobrenadante, e o que precipita são as minhas células. Então, aí eu vou conseguir recuperar o meu sobrenadante, que é onde tem a minha enzima bruta. Mas eu vou ter que purificar essa minha enzima. E como eu consigo purificar essa minha enzima? Justamente pela adição de polietileno glicol. Eu vou adicionar esse polietileno glicol para precipitar a minha enzima. Então, eu faço uma adição desse meu PEG, adiciono 50% do meu sobrenadante, de ter a minha enzima bruta, e 50% de PEG. Vou centrifugar a 4 graus Celsius também, durante 10 minutos, e o meu precipitado, dessa vez, antes, a primeira centrifugação do precipitado era as minhas células de leuconostoc, e agora o meu precipitado é justamente a minha enzima dextrana sacarase. Então, como é que eu faço? Eu vou recuperar, eu vou tirar esse meu sobrenadante, tenho o meu precipitado, e vou ressuspender em tampão acetato de sódio, 20 milimolar, com pH 5,2 e 0,05 gramas por litro de cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio ele é adicionado justamente para promover uma melhor atividade da minha enzima, manutenção, e o pH ideal da minha enzima é esse de 5,2. Aqui eu vou explicar para vocês como já produzi a minha enzima dextrana sacarase. Como eu disse, produzida pela bactéria Leuconostoc mesenteroides em processo fermentativo embatelado. E ela fica estocada a menos 20 graus Celsius. O que é que acontece? Como é que funciona essa síntese? Em meios contendo apenas sacarose, essa enzima dextrana sacarase, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar essa minha sacarose em frutose e glicose, e as moléculas de frutose, elas vão ser liberadas no meio, e a minha glicose, elas vão ser unidas, elas vão ser polimerizadas por ligações alfa 1,6, elas vão se ligar e vão formar a minha cadeia de dextrana. Então, a dextrana sacarase, o seu sítio ativo vai se ligar o quê? A sacarose vai quebrar em frutose e glicose, e as unidades de glicose, elas vão se ligando até formar a minha cadeia de dextrana. E frutose vai ser liberada no meio. Quando, além da minha sacarose, eu adiciono açúcares aceptores,
que eu chamo os aceptores, como glicose e frutose. O que é que acontece? Quando eu adiciono esse aceptor, as minhas unidades de glicose, elas são desviadas da minha cadeia de destrana e elas vão se ligar ao meu aceptor. Então, eu vou ter formação de oligosacarídeos, que é justamente, eu tenho meu carboidrato aceptor, pode ser glicose ou frutose, e as glicoses provenientes da sacarose, elas vão se ligando nesse meu carboidrato aceptor. Então, dá origem ao meu oligosacarídeo. Porém, ainda tem a formação de destrana. A gente ainda consegue ter essa formação de destrana. Aqui, eu mostrando, esse esquema foi utilizado na minha dissertação, no meu mestrado, que eu sintetizei oligosacarídeos prebióticos em suco de caju, certo? Então, eu tinha o meu suco de caju, eu ajustei a minha concentração de açúcares redutores, que foram os meus aceptores, glicose e frutose, e deixei em 75 gramas por litro, isso levando em consideração os açúcares já presentes no suco. O que é que acontece? A gente vai produzir, a gente aproveita os açúcares do suco para fazer o meu prebiótico, em vez de só adicionar um prebiótico ao suco, certo? E ajustei também a sacarose, porque a sacarose é essencial para essa reação do aceptor. Adicionei cloreto de cálcio, para melhor estabilidade e atividade da enzima, e pH 5,2, que é o pH ideal dessa enzima dextranosacarase. E adicionei uma unidade internacional por ml. A síntese foi conduzida a 30 graus durante 17 horas. Normalmente a gente faz um processo por 24 horas, né? A gente faz teste para ver qual é o tempo necessário para se produzir e sintetizar esses oligosacarídeos prebióticos. A minha síntese ela foi feita sem agitação, porque de início eu fazia num volume pequeno. Depois eu quis aumentar a quantidade e fui fazer 1 litro de suco prebiótico. Quando eu fiz 1 litro de suco prebiótico, eu não consegui uma grande produção de oligosacarídeos. Então, a gente decidiu fazer uma síntese com agitação magnética, justamente para minimizar os impactos dos efeitos difusionais e para reduzir as limitações externas associadas à transferência de massa. Porque quando eu aumentei o meu volume, a minha síntese, ela deixou de produzir, a minha enzima, ela não conseguiu mais produzir tanto oligosacarídeo e ela aumentou a minha quantidade de destrana, que, por sinal, eu achava no início do meu projeto que isso não seria interessante para o meu produto, mas depois a gente descobriu que os oligosacarídeos, eles são prebióticos, mas a destrana também, ela tinha propriedades prebióticas, ela favorecia o crescimento de micro-organismos probióticos. E aqui, para mostrar para vocês justamente o que foi feito. Para eu confirmar que o meu produto ele é prebiótico, ele tem que ser íntegro quando ele passa pelas condições gastrointestinais. Então, a gente fez a simulação de uma digestão. No laboratório, a gente tem um reator, como esse aqui que eu tentei desenhar o esquema, mas eu vou mostrar para vocês uma foto. Então, justamente, cada reator desse, ele vai simular uma fase gástrica, fase entérica 1, que é a duodenal, e fase entérica 2. E, automaticamente, vai ser ajustado o pH de acordo com cada fase. O processo ele tem um período de 6 horas, a temperatura de 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, e a agitação magnética de 150 RPM, que é para simular os movimentos peristálticos. Então, esse simulador, ele tem bombas que eles vão passar, bombas que vão passar o conteúdo de uma fase para outra, simulando realmente o movimento, o trânsito que acontece no nosso trato gastrointestinal quando a gente ingere um alimento. Então, a gente foi quantificando justamente os açúcares, os oligosacarídeos e a destrana, para ver se realmente esses prebióticos, eles eram resistentes às condições gastrointestinais, se eles não iam ser degradados pela ação enzimática, ou pelos sais biliares, ou então pela acidez estomacal. E na última fase, após passar pelo processo de digestão, o que a gente fez foi justamente inocular o micro-organismo, porque o que acontece? O que a gente dizia? No nosso colo, na parte final do trato gastrointestinal, a gente tem os micro-organismos probióticos que estão esperando, ou eles são ingeridos, ou eles estão esperando os prebióticos, que são seus substratos, chegarem para eles se desenvolverem. Então, a gente simulou justamente o crescimento desse micro-organismo na presença do prebiótico para poder afirmar que tem um efeito prebiótico. E aqui é uma foto para vocês do equipamento que a gente tem de digestão simulada, onde a gente tem aqui os 3 reatores, que simula a fase gástrica e as 2 fases intestinais, que é duodenal e jejunal. Então, ele é acoplado a um banho, onde a gente vai conseguir deixar a temperatura de 37 graus, tem uma placa agitadora, que é para simular os movimentos que acontecem durante a nossa digestão, e essas mangueiras que a gente consegue ver que é justamente para ir transferido de uma fase para outra.
para não ter uma digestão estática. A gente tem aqui uma digestão in vitro que a gente consegue semidinâmica. E só para mostrar para vocês alguns trabalhos de suco de frutas onde a gente conseguiu sintetizar oligosacarídeos. Então, esses trabalhos, eles foram desenvolvidos também no laboratório e outros não. Então, a gente conseguiu desenvolver um novo produto funcional e também, muitas vezes, a gente já teve a desidratação desses produtos, como, por exemplo, desidratação em leite de jorro, de suco de acerola e suco de limão, contendo oligosacarídeos prebióticos que foram sintetizados pela enzima dextranosacarase que eu vim comentando. Aqui foi outro estudo realizado por Fontes em 2015, onde ela elaborou sucos prebióticos de abacaxi, melão e laranja. Foi conseguida essa síntese de oligosacarídeos também pela enzima dextranosacarase, e, diferente de outros trabalhos feitos anteriormente, nesse estudo foi avaliado o efeito prebiótico. Ela avaliou o crescimento dos micro-organismos de bifidobactérias na presença de oligosacarídeos prebióticos produzidos, porque você não pode chamar de prebiótico se você não testou esse efeito prebiótico, se ele não favoreceu o crescimento dos meus micro-organismos benéficos. E aqui também é outro trabalho que foi produzido o suco de laranja prebiótico, com a mesma enzima, e nesse caso ele foi submetido a processamentos como ozônio e plasma. Então é interessante que esses oligosacarídeos obtidos, eles sejam resistentes a esses tratamentos também, para que a gente consiga ter um suco que ele não tenha contaminação microbiológica, e também muitas vezes esses tratamentos ele melhoram a qualidade do meu produto. Então, teve uma redução dos meus oligosacarídeos, porém não foi quantidades muito altas. Então, o produto ele continuou sendo considerado funcional, ele manteve o apelo funcional prometido quando foi desenvolvido. E, para concluir, para a gente fechar aqui essa parte da discussão, eu espero que realmente vocês tenham aproveitado, eu tenha conseguido passar alguma informação além. Eu acho que essas palestras, elas são interessantes justamente para você ver algo que você não vê durante a sua graduação, não vê durante o seu curso, para acrescentar, para você aumentar a sua visão sobre determinado assunto, não só ver sempre do mesmo. Até porque na pesquisa e as indústrias, elas procuram inovação. E se você produz sempre do mesmo, você não consegue se destacar. Então, aqui a gente pôde observar realmente que tem um desenvolvimento crescente desses processos biotecnológicos que tem que ser aprimorados, principalmente quando vão para a escala industrial, para elaborar esses produtos funcionais, como probióticos e alimentos prebióticos. E isso tudo se deu devido à busca pela alimentação saudável, por acreditarem que realmente esses componentes eles têm um impacto na saúde e bem-estar do consumidor, e também atendendo os apelos da obtenção de uma microbiota equilibrada e saudável. Então, eles tendem a modular essa microbiota. E existem muitas perspectivas futuras de pesquisa, principalmente na otimização de processos e aplicação industrial. E é isso, queria agradecer a atenção de vocês e deixo o meu e-mail para contato e pergunto se vocês têm alguma dúvida. Obrigada, Ana. Tem algumas perguntas que estão aqui no chat. Quer que eu leia? Espera aí, eu vou parar aqui a apresentação rapidinho, certo? Tá bom. Se eu precisar... Certo, eu vou tentar olhar aqui. Érica, depois de comprovar que o alimento é probiótico, é difícil conseguir a licença para comercializá-lo no MAPA ou na Anvisa? Depois que você consegue comprovar, realmente você tem que... A demora, eu acho que não é para conseguir comercializar, é justamente você conseguir fazer todos os testes, todas as comprovações para mostrar e conseguir deixar legalizado que ele realmente tem essa característica probiótica. Com relação à resposta do MAPA e da Anvisa, eu não sei dizer, mas eu acho que o mais demorado é você conseguir fazer as análises e conseguir isolar o micro-organismo, conseguir todo esse procedimento, ver se ele não é tóxico, fazer análise de toxicidade, e também, para a gente conseguir, é a mesma coisa de quando eu estou, por exemplo, desenvolvendo uma vacina, a gente demora muito para conseguir isso, justamente você tem que fazer o teste para ver se teve efeito realmente
a longo prazo, se conseguiu melhorar, ter algum efeito benéfico na saúde do hospedeiro. Então, são testes que acabam demorando, até porque você começa a fazer os testes laboratorial, testes in vitro, e depois começa os testes in vivo para realmente não ver se vai ter algum prejuízo à saúde do hospedeiro, em quem você está, você pode testar. Demetrius. Qual a maior dificuldade enfrentada para colocar esse tipo de produto no mercado? Haja visto que esse tipo de produto saudável, de boa qualidade, tem uma boa aceitação por parte da população, diferente das grandes indústrias se tratando de mercado consumidor. O problema maior é que as indústrias, muitas vezes, elas não querem ter um custo mais elevado para colocar no mercado esse produto de qualidade. Mas, atualmente, principalmente fora do país, eles estão já abrangendo muito essa parte de alimentos funcionais. Aqui, a gente ainda não consegue observar em indústrias o desenvolvimento de alimentos prebióticos, mas os probióticos a gente já consegue encontrar produtos de base láctea e produtos sucos. Eu acredito que aqui probióticos a gente já tem, mas prebióticos não. Então, o problema é a gente realmente tentar conscientizar, mostrar realmente que os consumidores eles estão mudando o seu pensamento, e os engenheiros químicos, engenheiros de alimentos que estão nas indústrias tentar cada vez mais convencer, mostrar para o pessoal do industrial que isso é interessante, que a qualidade, a funcionalidade dos alimentos é interessante para que você continue vendendo. As pessoas hoje elas estão muito interessadas, mesmo que você pague mais caro por um determinado produto, a gente está interessado em ter um produto de qualidade. Então, o mais difícil realmente é que as pessoas, os empreendedores, eles tenham esse pensamento, porque normalmente eles querem a produção e a qualidade é um pouco difícil de você conseguir conciliar na indústria, porque eles não querem investir tanto, mas investir em qualidade realmente vale muito a pena. Existem muitas pessoas que pagam mais caro num produto de qualidade, ainda mais relacionado à saúde. Boa tarde. Qual a recomendação de preparação ao longo da graduação para quem quer seguir na área de processos biotecnológicos? Considerando que a maioria das grades curriculares de engenharia química possuem apenas uma ou duas matérias voltadas para a temática. Realmente, na grade de engenharia química, a gente não consegue ver muito, a gente até tem uma parte, assim, eu não sou engenheira química, mas eu tive o mestrado e estou fazendo doutorado, então, muitas vezes a gente só consegue ver isso em reatores, tem algumas disciplinas de microbiologia, mas não é realmente o foco. Eu até, quando eu vim dar essa palestra, eu fiquei pensando, o que será que as pessoas vão achar? Porque é um tema que normalmente o engenheiro químico, não só, eu acho que menos da metade tem interesse por essa parte de alimento, de funcionalidade, de processos biotecnológicos, mas é uma área que está crescendo bastante. Então, realmente eu acho que é procurar durante a graduação participar, tentar entrar em laboratórios que trabalhem com esse tipo de bioprocesso, obtenção de bioprodutos, mesmo que não seja um laboratório da engenharia química, muitas vezes a gente consegue em outros laboratórios, como voltados mais para biotecnologia e alimentos. Por exemplo, o meu laboratório de biotecnologia é na área de alimentos, mas tem engenheiros químicos que trabalham nele e biotecnologistas. Então, é mais você, desde a sua graduação, tentar caminhar mais para esse lado, tentar se envolver mais nessa parte, na iniciação científica, já ir trabalhando com essa área. Porque realmente na grade curricular, acho que não abrange muito, mas deveria ser algo que deveria ser pensado. Principalmente porque a perspectiva de futuro é muito grande, o mercado está se voltando muito para essa parte viva, essa parte bio, onde a gente trabalha com micro-organismo, trabalha com enzima. Esses trabalhos estão disponíveis em alguns sites específicos. Normalmente, a gente tem o periódicos CAPES, onde a gente consegue encontrar esses trabalhos, porque a universidade, ela paga para ter acesso, não sei se, acredito que vocês devem ter acesso quando está matriculado na universidade. Então, periódicos CAPES, muitas vezes você consegue encontrar esses trabalhos, mas eu deixei o meu e-mail, que quem quiser anotar, eu vou colocar aqui também. Quem quiser me mandar e pedir algum dos trabalhos, eu posso enviar para vocês também, eu vou enviar aqui no chat. Não sei se vai... Espera. E, obrigada. Sim, seria disponível. Eu posso mandar os meus slides
para o e-mail do congresso e eles podem disponibilizar para vocês. Eu posso disponibilizar, sim, os slides e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo. Ai, obrigada. Estou vendo aqui, obrigado pelas felicitações, por terem gostado da palestra. Espero que realmente eu tenha conseguido contribuir para o conhecimento de vocês e que tenha sido algo que, se vocês não tinham conhecimento na área, que desperte o interesse de vocês, porque eu acho que é algo bem promissor e que vem ganhando cada vez mais espaço na área de engenharia química. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Ana, pela participação. Obrigada a todo mundo que assistiu a palestra. E é isso, gente. A gente pode encerrar aqui.